Steve McQueen foi o bad boy definitivo de Hollywood, mas as pessoas sempre se perguntaram se ele realmente era uma pessoa ruim, fora das telas também. Conhecido por seus personagens rebeldes e atuações cheias de ação, a imagem de McQueen nas telonas muitas vezes ofuscava o homem real por trás da fama. Agora, seu filho, Chad McQueen, está se manifestando, oferecendo um vislumbre do lado mais complexo do icônico ator. Fique conosco enquanto exploramos as histórias não contadas e mergulhamos em como o legado de Steve McQueen continua vivo através dos olhos de seu filho. E antes de começarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhuma atualização. Ele teve uma infância difícil. Terence Stephen McQueen nasceu em 24 de março de 1930, no St. Francis Hospital, em Beech Grove, Indiana, nos arredores de Indianápolis. Criado em uma família católica romana com raízes escocesas, os primeiros anos de McQueen foram marcados por turbulências. Seu pai, William McQueen, um piloto de acrobacias de um circo aéreo, abandonou a família logo após conhecer a mãe de McQueen, Julia Ann Crawford. Lutando contra o alcoolismo, Julia Ann não conseguia cuidar do jovem Terence. Então, em 1933, ela o enviou para morar com seus pais, Victor e Lillian, em Slater, Missouri. À medida que a Grande Depressão piorava, McQueen e seus avós se mudaram para a casa do irmão de Lillian, Claude, em uma fazenda em Slater. McQueen mais tarde recordou com carinho o tempo na fazenda, especialmente um triciclo vermelho que seu tio Claude lhe deu de presente de aniversário de 4 anos, o que despertou sua paixão por corridas de carros. Aos 8 anos, McQueen foi levado para viver com sua mãe e o novo marido dela em Indianápolis. Como presente de despedida, Claude deu a McQueen um relógio de bolso de ouro, gravado com uma mensagem comovente: "Para Steve, que tem sido como um filho para mim." Apesar desses gestos de amor, McQueen teve dificuldades com dislexia e surdez parcial devido a uma infecção no ouvido durante a infância, o que tornou a escola um desafio. O abuso de seu padrasto o levou a deixar a casa aos 9 anos, e ele passou um tempo nas ruas, envolvendo-se em pequenos crimes e na vida de gangues. McQueen foi então enviado de volta para viver com seus avós e o tio-avô Claude. Quando McQueen completou 12 anos, Julia pediu que Claude o enviasse para Los Angeles para viver com ela novamente. No entanto, as tensões entre ela e seu novo marido logo se intensificaram. O comportamento rebelde de McQueen o fez voltar aos cuidados de Claude, e aos 14 anos ele entrou brevemente para um circo antes de retornar a Los Angeles, onde sua vida criminosa continuou. Após uma surra severa de seu padrasto devido a um roubo, McQueen o ameaçou, o que resultou em uma ordem judicial que o declarou incorrigível e o enviou para a California Junior Boys Republic, em Chino. Embora inicialmente tenha sido recebido com hostilidade na Boys Republic, McQueen eventualmente conquistou respeito e foi eleito para o Conselho dos Meninos. Ele deixou o centro aos 16 anos, mas manteve uma conexão vitalícia com o local, retornando frequentemente para orientar os meninos lá. Após se reunir com sua mãe, que agora vivia em Greenwich Village, na cidade de Nova York, McQueen se inscreveu para embarcar em um navio com destino à República Dominicana. Depois de abandonar o navio, ele passou por diversos empregos de baixo salário, incluindo trabalhar em um bordel, e viajou pelo Texas e pelo Canadá. Seus turbulentos primeiros anos foram ainda mais marcados por um período em uma cadeia de trabalhos forçados por vagabundagem. Aos 14 anos, McQueen foi condenado a 18 meses em uma escola de reabilitação por roubo de calotas de rodas. Aos 16, ele trabalhava como garoto da toalha em um bordel, onde era incentivado a experimentar as mercadorias à vontade. Após um difícil período de 3 anos nos Marines, ele acabou se encontrando de volta em Nova York, sobrevivendo com furtos em lojas e fazendo trabalhos temporários,
dias de serviço militar. Em 1947, com a permissão de sua mãe, já que ele ainda era menor de 18 anos, McQueen se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e foi para Parris Island para o treinamento básico. Ele foi promovido a soldado de primeira classe e designado para uma unidade blindada. No entanto, a disciplina rígida não lhe caiu bem e ele foi rebaixado a soldado 7 vezes. Após tirar uma licença não autorizada e não retornar de um fim de semana, McQueen foi pego pela patrulha da costa enquanto ficava com sua namorada, Barbara Ross, por 2 semanas. Ele resistiu à prisão e foi condenado a 41 dias no presídio militar. Decidido a melhorar, McQueen começou a abraçar a disciplina dos Marines. Seu momento de destaque aconteceu durante um exercício no Ártico, quando ele salvou 5 colegas fuzileiros de um tanque que havia caído no gelo e afundado no mar. Sua coragem lhe garantiu uma posição na Guarda de Honra, onde foi designado para guardar o iate do presidente Harry S. Truman. McQueen serviu até 1950 e foi dispensado com honra. Mais tarde, ele refletiu sobre seu tempo nos Marines, dizendo: "Os Marines me transformaram em um homem, aprendi a me dar bem com os outros e tive uma plataforma para decolar." Sua paixão por automóveis e aeronaves. O amor de McQueen por motocicletas e carros de corrida era bem conhecido, com muitos de seus truques nas telas sendo feitos por ele pessoalmente. Em Bullitt, ele assumiu o volante em várias das icônicas perseguições de carro, e em The Great Escape, embora o famoso salto sobre a cerca tenha sido feito pelo dublê Bud Atkins por motivos de seguro, McQueen passou muito tempo nas telas pilotando sua motocicleta Triumph TR6 Trophy de 650 cilindradas. Suas habilidades como motociclista eram excepcionais, tornando difícil encontrar alguém que pudesse igualar sua capacidade. Em uma cena de The Great Escape, a imagem de McQueen foi editada para mostrar ele se perseguindo enquanto vestido com um uniforme alemão. Em Bullitt, o motorista de dublê Lauren James assumiu cerca de metade da direção, mas McQueen fez grande parte dela pessoalmente. McQueen e o diretor John Sturges haviam inicialmente planejado colaborar em um filme sobre corridas de Fórmula 1, Day of the Champion. No entanto, o envolvimento de McQueen na produção de The Sand Pebbles atrasou o projeto. Embora tivessem firmado um contrato com o Nürburgring, na Alemanha, a conclusão antecipada das cenas de Grand Prix de John Frankenheimer acabou levando ao cancelamento do projeto de McQueen e Sturges. Em 1961, McQueen explorou brevemente uma carreira como piloto profissional de carros de corrida. Ele competiu no Campeonato Britânico de Carros de Turismo, ficando em 3º lugar em um BMC Mini, no Brands Hatch. Durante as 12 horas de Sebring de 1970, McQueen, correndo com um gesso de um recente acidente de motocicleta, fez parceria com Peter Revson para vencer sua classe em um Porsche 88x02, embora tenham ficado por pouco da vitória geral. Esse mesmo Porsche 908 mais tarde serviu como carro de câmeras para a produtora de McQueen, Solar Productions, durante as filmagens de Le Mans. Apesar de seu desejo de dirigir um Porsche 917 na corrida, McQueen acabou se concentrando no filme devido à pressão dos patrocinadores da produção. A paixão de McQueen pelas corridas de motocicletas off-road o levou a participar frequentemente de eventos como a Baja 1000 e a Mint 400, muitas vezes pilotando uma BSA Hornet, sob o pseudônimo de Harvey Mushman. Ele também havia planejado copilotar um Triumph 2500 PI para a equipe British Leyland no Rally Londres-México de 1970, mas teve que desistir devido aos seus compromissos cinematográficos. Sua primeira moto off-road foi uma Triumph 500 cilindradas, comprada do dublê Bud Atkins.
Em 1964, McQueen, junto com Atkins, fez parte da primeira equipe oficial do Zepoal na categoria Silver Vase do International Six Days Trial, na Alemanha Oriental. A equipe, utilizando motocicletas Triumph modificadas para corridas off-road, enfrentou vários contratempos, incluindo quedas. McQueen teve que abandonar a competição após sofrer danos irreparáveis em sua moto, e Atkins se retirou com uma perna quebrada. Apesar das dificuldades, apenas um membro da equipe B conseguiu terminar o evento. Em 1978, McQueen foi induzido ao Hall da Fama do Off-Road Motorsports. Nesse mesmo ano, sua produtora financiou o clássico documentário de motociclismo On Any Sunday, onde McQueen apareceu ao lado das lendas das corridas Mert Lawwill e Malcolm Smith. McQueen também apareceu na capa da Sports Illustrated, sendo fotografado enquanto pilotava uma motocicleta Husqvarna. Em 1971, McQueen levou sua paixão por esportes a motor a um novo nível ao projetar um banco de corrida para carros, recebendo uma patente por sua inovação. Um momento particularmente memorável no The Ed Sullivan Show foi quando McQueen dirigiu Sullivan por um deserto em um buggy de areia a altas velocidades, fazendo o apresentador gritar: "Isso foi uma ride de arrepiar." A coleção pessoal de veículos de McQueen era impressionante, composta por cerca de 100 motocicletas clássicas e outras 100 carros exóticos e vintage. Entre seus bens mais preciosos estavam carros de corrida de Le Mans, incluindo um Porsche 917 e um Ferrari 512, além de outros destaques como um Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso de 1963 e um Porsche 356 Speedster de 1963-1958. McQueen também possuía vários Ford GT40, um Seata 208S de 1953, modificado com emblemas da Ferrari, e uma variedade de outros carros colecionáveis. Um dos veículos mais cobiçados de McQueen, o Ford Mustang GT 390 de Bullitt, escapou de sua posse apesar de seus persistentes esforços. Um desses Mustangs, que havia sido severamente danificado e presumido como sucata, reapareceu no México em 2017. O outro, que McQueen tentou comprar em 1977, permanece escondido do público. Além de seus carros, o amor de McQueen pela aviação era evidente em sua notável coleção de aeronaves, que incluía um Stearman de 1945, um Piper J3 Cub de 1946 e um biplano Pitcairn PA-8 de 1931. Esses aviões estavam armazenados no aeroporto de Santa Paula, cerca de 1 hora ao norte de Hollywood, onde McQueen passou seus últimos dias. Seus co-estrelas o odiavam e seu filho o defendeu anos após sua morte. Por trás do glamour de sua vida pública, McQueen era um homem complexo e problemático, moldado por uma infância difícil. Ele lutava contra a insegurança, paranoia e crises de agressividade. Seus relacionamentos pessoais eram frequentemente marcados por bullying, arrogância e violência, especialmente contra mulheres. Era conhecido por seu vício em álcool, uso de drogas e pela reputação de ser notoriamente avarento. Um recente documentário de TV, produzido por seu filho Chad, explora a infância difícil que ajudou a formar McQueen na figura complicada que ele se tornou. Os 3 casamentos de McQueen foram marcados por turbulência, assim como seus relacionamentos com colegas em Hollywood. Conhecido por sua natureza solitária, McQueen ganhou a reputação de competir ferozmente com seus co-estrelas, muitas vezes indo a grandes esforços para ofuscá-los. Seu filho Chad reflete: ele estava sempre preocupado com as coisas sendo tiradas dele. Mas se você olhar de onde ele veio, dá para entender o porquê.
A lendária competitividade de McQueen era bem conhecida. Durante as filmagens de The Towering Inferno em 1974, ele insistiu em adicionar 12 linhas extras de diálogo para garantir que tivesse o mesmo tempo de tela que seu co-estrela Paul Newman. Ele também exigiu ter a última cena do filme e até pediu que a aba do capacete de bombeiro fosse alterada para que seus olhos não ficassem em sombra. Quando foi informado de que essa alteração exigiria ajustar os capacetes de todos, McQueen simplesmente disse: "Então, mude-os." No final da década de 1960, McQueen recebeu a oferta para o papel de Sundance Kid em Butch Cassidy and the Sundance Kid. No entanto, ao saber que seu principal rival, Paul Newman, havia sido escalado para interpretar Butch Cassidy, McQueen exigiu que o título fosse alterado para The Sundance Kid and Butch Cassidy, de modo que seu nome aparecesse primeiro. Quando seu pedido foi negado, o papel acabou sendo para Robert Redford. As exigências de McQueen iam além dos títulos. Em 1977, ele pediu impressionantes $3 milhões por uma breve participação em A Bridge Too Far, mas o diretor Richard Attenborough recusou. Seu alto preço também lhe custou o papel principal em Close Encounters of the Third Kind, um papel que acabou ficando com Richard Dreyfuss. Em 1979, McQueen foi oferecido um papel em Apocalypse Now, mas ele insistiu que a locação do filme fosse transferida das Filipinas para Hollywood. Quando sua condição não foi atendida, o papel foi para Martin Sheen. Profissionalmente, McQueen frequentemente era uma presença desafiadora nos sets, fazendo birra por tudo, desde o ajuste de suas calças jeans até a forma como seus co-estrelas eram creditados. Em quase todos os filmes em que trabalhou, ele teve conflitos com o diretor, os roteiristas ou seus colegas atores, e às vezes com todos ao mesmo tempo. Após descobrirem sua paixão compartilhada por corridas, McQueen e seu co-estrela de The Great Escape, James Garner, logo se tornaram grandes amigos, morando perto um do outro. McQueen lembrava com carinho: "Eu via que o Jim estava sempre organizado ao redor da casa dele. Flores aparadas e sem papéis no jardim, grama sempre cortada. Então, para provocá-lo, eu começava a jogar latas de cerveja vazias ladeira abaixo até o seu caminho de entrada. Ele saía para trabalhar e tudo ficava impecável, para depois voltar e encontrar todas aquelas latas espalhadas por aí. Levou um bom tempo para ele descobrir que fui eu." Inseguro e constantemente lutando contra suas próprias dúvidas, McQueen frequentemente se irritava com as conquistas de seus colegas. Quando descobriu que Garner, morando logo abaixo dele na época, havia conseguido fazer um filme sobre corridas de carros antes dele, McQueen se vingou urinando na varanda de Garner todas as noites. Um dos amigos de McQueen recorda: "Ele sempre se divertia muito com isso. Tinha muito." Apesar de seus defeitos, McQueen sabia como transformar seu perfeccionismo em um empreendimento lucrativo. Durante as filmagens de The Thomas Crown Affair, pelo qual recebeu $750 mil, ele rejeitou vários relógios caros fornecidos pela produção para uma cena, alegando que não estavam certos. Em vez disso, usou seu próprio relógio e cobrou do produtor $250 pela locação do relógio de pulso. Chad McQueen, ciente dos lados mais desafiadores de seu pai, é rápido em oferecer uma defesa. "As pessoas dizem que ele era difícil, mas isso é porque ele não era um seguidor", insiste Chad. "Ele sempre soube o que era melhor para ele. Estudava seus papéis e tinha uma visão clara de como queria que uma cena fosse. Ele desafiava os diretores, mas isso era apenas seu jeito, sempre ultrapassando os limites." Embora admirasse seu pai, Chad entendia as questões mais profundas que McQueen enfrentava. "Meu pai teve uma infância difícil", diz ele. "Isso moldou quem ele era. Lutou ferozmente pelo que acreditava, mas seu temperamento era curto. Eu vi isso em casa e em sua carreira,
Ele não hesitava em brigar se alguém o desafiava. Ele nunca falava sobre sua mãe, mas sempre me dizia: "Filho, a Boys Republic mudou a minha vida." Depois disso, ele se juntou aos Fuzileiros Navais por 3 anos antes de encontrar seu caminho na atuação. Chad também reconhece que o passado conturbado de seu pai teve seu lado positivo. Se algo bom saiu do fato dele ter se sentido tão indesejado quando criança, foi que ele sempre se certificou de que minha irmã Terry e eu soubéssemos o quanto ele nos amava. Ele estava determinado a nos dar o que nunca teve. McQueen era firme em que sua família o acompanhasse nas longas filmagens externas. Se ele era nosso cobertor de conforto, nós éramos o dele, recorda Chad. Embora McQueen sempre tenha priorizado seus filhos, Chad e Terry, ele deixava claro que seu casamento só funcionaria nos seus próprios termos. O legado de McQueen continua. Chad seguiu os passos de seu pai, tornando-se ator e piloto de carros, enquanto seu filho, Steven, também entrou para a atuação, ganhando fama por The Vampire Diaries. Mesmo 34 anos depois de sua morte, meu pai ainda é amado e admirado por seu trabalho, reflete Chad. Ele era a prova viva de que o que não te mata só te torna mais forte. Você já viu algum filme de Steve McQueen? Fique à vontade para deixar um comentário. Adoraríamos ouvir suas opiniões. E enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. O galã que odiava mulheres. Steve McQueen, uma das estrelas mais icônicas de Hollywood, foi celebrado por sua presença magnética nas telas e seu charme rebelde. No entanto, por trás de seu exterior durão e aventureiro, estava um homem atormentado por contradições e uma vida pessoal conturbada, especialmente quando se tratava de seus relacionamentos com mulheres. O primeiro relacionamento sério de McQueen foi com a atriz e dançarina filipina Neily Adams. Os dois se casaram em 2 de novembro de 1956, enquanto McQueen ainda frequentava a escola de atuação de Stella Adler em Nova York. Juntos tiveram 2 filhos, a filha Terry Leslie e o filho Chad. Mas o casamento deles estava longe de ser perfeito, terminando em divórcio em 1972. Em suas memórias My Husband, My Friend, Adams compartilhou que teve um aborto em 1971, uma decisão tomada durante o desmoronamento de seu casamento. Apesar da separação, o legado de McQueen continuou, vivendo por meio de seus netos, incluindo o ator Stephen Harry McQueen, mais conhecido por seus papéis em The Vampire Diaries e Chicago Fire. A vida pessoal de McQueen foi marcada por uma série de relacionamentos tempestuosos, muitas vezes repletos de desrespeito e turbulência. Em 1959, a atriz Mamie Van Doren alegou ter tido um caso com McQueen, durante o qual experimentaram alucinógenos. Em 1964, a atriz-modelo Lauren Hutton também relatou ter se envolvido romanticamente com McQueen. Durante sua separação de Adams, entre 1971 e 1972, McQueen teve um relacionamento com Barbara Leigh, sua co-estrela em Junior Bonner. Isso resultou em uma gravidez e aborto, refletindo o padrão caótico e imprudente de sua vida pessoal. Em 1973, McQueen casou-se com a atriz Ally McGraw, a quem conheceu durante as filmagens de The Getaway. O relacionamento deles começou com intensa paixão, mas logo, o casamento enfrentou grandes dificuldades. McGraw sofreu um aborto espontâneo, e a natureza cada vez mais controladora de McQueen começou a pesar. Com o tempo, amigos notaram que McGraw era o verdadeiro amor de McQueen, e ele permaneceu profundamente dedicado a ela até sua morte. No entanto, seu possessivo comportamento e a falta de apoio para as ambições de carreira dela causaram considerável tensão. O desprezo de McQueen pela independência das mulheres era claro, especialmente em sua recusa em ajudar a impulsionar a carreira de atriz de McGraw durante seu auge.
Em 16 de janeiro de 1980, apenas meses antes de sua morte, McQueen se casou com a modelo Barbara Minty. Em suas memórias, Steve McQueen, The Last Mile, Minty descreveu como a conversão de McQueen ao cristianismo evangélico em seus últimos anos foi fortemente influenciada pelas pessoas ao seu redor, incluindo seu instrutor de voo, Sammy Mason, o filho de Mason, Pete, e a própria Minty. McQueen começou a frequentar a Ventura Missionary Church e até recebeu uma visita do evangelista Billy Graham pouco antes de sua morte. Os relacionamentos de McQueen com as mulheres foram consistentemente marcados por um padrão problemático de infidelidade, possessividade e, às vezes, crueldade explícita. Seus inúmeros casos, alguns com coestrelas, outros com fãs, se tornaram amplamente conhecidos. Ele não fazia esforço para esconder suas traições, frequentemente deixando evidências claras, como manchas de batom em suas roupas ou bilhetes de amor que McGraw encontrou. Seus problemas pessoais também transbordavam para sua vida profissional, onde ele ganhou a reputação de fazer cenas e entrar em conflito com diretores, roteiristas e coestrelas. Mesmo durante seu casamento com McGraw, a infidelidade e as tendências controladoras de McQueen dificultaram seu relacionamento. Durante as filmagens de The Getaway, seus casos continuaram, criando ainda mais atrito entre eles. O casamento deles se tornou cada vez mais difícil, com McQueen se retraindo em silêncio e tentando dominar McGraw cada vez mais. Após o aborto espontâneo de McGraw, ela tentou relançar sua carreira de atriz, aceitando um papel em Convoy. A resposta de McQueen foi intensa. Ele inicialmente ameaçou o divórcio, mas depois tentou uma reconciliação nos seus próprios termos. Apesar de sua imagem pública como o galã definitivo, a vida privada de McQueen foi marcada por um profundo turbilhão emocional e falhas pessoais. Seus relacionamentos eram frequentemente recheados de disfunção, desde seu casamento caótico com McGraw até suas infidelidades habituais. Sua incapacidade de respeitar ou apoiar suas parceiras, combinada com suas tendências violentas e abuso de substâncias, contrastava fortemente com a persona cuidadosamente construída que ele apresentava ao mundo. Esse contraste se tornou dolorosamente evidente em um incidente particularmente perturbador envolvendo Neely Adams. Uma noite, após McQueen ter consumido cocaína, ele ficou paranoico e acusou Adams de traí-lo. Em um momento de desafio, Adams respondeu sarcasticamente: "Querido, o seu não é o único pênis dourado no Oeste, sabia?" Isso só escalou a situação. Para provocá-lo ainda mais, Adams afirmou que seu amante era um ator vencedor do Oscar. Furioso, McQueen saiu da sala, apenas para voltar logo depois com uma arma. Pressionando a arma contra sua têmpora, ele a ameaçou dizendo: "É melhor você me dizer agora, ou você não vai viver para vê-lo morrer. E eu te prometo que vou descobrir quem é o filho da Pito. Não tenha dúvida sobre isso." Após a morte de McQueen, histórias como essa se tornaram mais frequentes, retratando um homem que via seus relacionamentos com mulheres como um exercício de poder e controle. Enquanto ele se sentia no direito de ter várias parceiras, incluindo prostitutas, exigia lealdade completa de Adams. Na sua mente, o corpo dela não passava de sua posse. Pouco depois do incidente com a arma, Adams descobriu que estava grávida. McQueen se recusou a aceitar o filho como seu e a pressionou a fazer um aborto. Sob a enorme pressão emocional causada pelo comportamento abusivo de McQueen, Adams viajou da França para a Grã-Bretanha para realizar o procedimento. Refletindo sobre aquele momento doloroso, ela compartilhou mais tarde: "Por mais que eu quisesse ter um novo bebê, não havia como suportar tanto o abuso físico e mental contínuo quanto a gravidez. Eu precisava descobrir como seria o procedimento." Após seu tempo nos fuzileiros navais, McQueen se envolveu em uma variedade de empregos duvidosos,
incluindo trabalhar como motorista de fuga, cafetão e traficante de armas ilegais. Eventualmente, decidiu seguir a carreira de ator, utilizando o benefício do GI Bill para se matricular no prestigiado Neighborhood Playhouse em Nova York, em 1951. Na década de 1960, McQueen começou a frequentar o Whiskey A Go Go no Sunset Strip, em West Hollywood, onde desenvolveu uma amizade com um cabeleireiro mulherengo chamado Jay Sebring. Suas noites eram alimentadas por álcool e drogas, e frequentemente compartilhavam a companhia de uma jovem atriz com olhos de cervo chamada Sharon Tate. Às vezes, até na mesma cama ao mesmo tempo. Sua amizade em comum continuou mesmo depois que Tate se casou com o diretor Roman Polanski. Na tarde de 7 de agosto de 1969, Sebring visitou McQueen para cortar seu cabelo e sugeriu que fossem a uma festa na casa de Sharon naquela noite. McQueen concordou, mas antes de saírem, ele recebeu uma ligação de uma jovem loira e bonita com quem estava saindo. Ele a convidou para a festa, mas ela tinha outros planos, apenas os dois. Por pura sorte, McQueen escapou por pouco dos brutais assassinatos realizados pela família Manson, os seguidores desequilibrados de Charles Manson, que mataram Tate e outras 3 pessoas, incluindo Sebring, que foi baleado e esfaqueado. Ironicamente, a infidelidade de McQueen foi o que salvou sua vida. 2 meses depois, quando os assassinos foram apreendidos, a polícia encontrou o nome de Steve McQueen em uma lista de alvos, um dos muitos marcados para a morte por Charles Manson. Foi descoberto que um membro da produtora de McQueen havia rejeitado um roteiro escrito por Manson. A partir daquele momento, McQueen passou a carregar um revólver Magnum carregado com ele onde quer que fosse. O estilo de vida prejudicial de Steve McQueen levou à sua morte. Apesar de seus hábitos pouco saudáveis, McQueen seguia uma rotina diária de exercícios exigente, passando 2 horas levantando pesos e, em determinado momento, correndo 5 milhas todos os dias. Ele também treinava Tang Soo Do, aprendendo com o faixa preta de 9º grau, Pat E. Johnson. O fotógrafo William Claxton observou que McQueen usava maconha quase todos os dias para ajudá-lo a suportar a intensidade de seus treinos. O biógrafo Mark Elliott também mencionou o uso excessivo de drogas por McQueen no início dos anos 70. Além desses hábitos, McQueen era fumante frequente e frequentemente bebia em excesso, o que levou à sua prisão por dirigir sob a influência em Anchorage, Alaska, em 1972. No início de 1978, McQueen começou a ter uma tosse persistente. Apesar de ter parado de fumar e de ter feito tratamentos com antibióticos, sua condição continuou a piorar. Sua falta de ar ficou mais pronunciada e, após filmar The Hunter em 22 de dezembro de 1979, uma biópsia revelou a devastadora notícia. Ele tinha mesotelioma pleural, um câncer raro relacionado à exposição ao amianto, para o qual não havia cura conhecida. Poucos meses depois, McQueen deu uma entrevista na qual explicou sua doença, atribuindo-a à exposição ao amianto. Ele suspeitava que o isolamento utilizado nos estúdios de cinema, assim como os trajes e capacetes de proteção que usava durante as corridas, poderiam ter contribuído para sua condição. No entanto, ele acreditava que seu tempo a bordo de um navio de tropas, no corpo de fuzileiros navais, removendo o isolamento de amianto das tubulações, fosse a causa mais provável. Em fevereiro de 1980, o câncer de McQueen havia se espalhado amplamente. Embora tentasse manter sua doença em segredo, a imprensa descobriu a verdade em 11 de março de 1980. McQueen estava com câncer terminal. Em julho de 1980, após os médicos Nus e Bill Meaney informarem que não havia mais o que fazer, McQueen viajou para Rosarito Beach, no México, em busca de tratamentos alternativos, em uma última tentativa de prolongar sua vida.
A decisão de McQueen de buscar tratamento com William Donald Kelly gerou grande controvérsia. Kelly, que estava promovendo uma versão modificada da terapia de Gerson, prescreveu uma série de tratamentos não convencionais. Estes incluíam enemas de café, lavagens regulares com shampoo, injeções diárias de fluidos contendo células vivas de gado e ovelhas, massagens e laetrile, uma substância controversa, ineficaz e tóxica que se dizia ter propriedades anticancerígenas. McQueen pagou por esses tratamentos em dinheiro, supostamente gastando mais de $40 mil por mês, equivalente a cerca de $148 mil hoje, durante sua estadia de 3 meses no México. A mídia repercutiu quando foi revelado que McQueen estava sob os cuidados de Kelly, especialmente porque Kelly havia perdido sua licença de ortodontista em 1976. No início de outubro, McQueen retornou ao ZEU, mas sua saúde continuou a piorar. Apesar da metástase generalizada de seu câncer, Kelly afirmou ousadamente que McQueen logo seria curado e voltaria a ter uma vida normal. No entanto, a condição de McQueen piorou rapidamente e os tumores começaram a crescer em seu abdômen. No final de outubro de 1980, McQueen tomou uma decisão drástica. Ele voou para Ciudad Juárez, no México, para se submeter a uma cirurgia em um tumor de 2,3 quilos no fígado, apesar de seus médicos nos EUA terem alertado que o tumor era inoperável e que o procedimento poderia sobrecarregar seu coração. Usando o pseudônimo Samuel Shepard, McQueen se registrou em uma pequena clínica em Juárez, onde a equipe não sabia de sua verdadeira identidade. Em 7 de novembro de 1980, apenas 12 horas após passar por uma cirurgia para remover ou reduzir vários tumores no pescoço e no abdômen, McQueen faleceu de um ataque cardíaco às 13h45. Ele tinha 50 anos. Segundo sua esposa, McQueen morreu pacificamente enquanto dormia. Após sua morte, McQueen foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico. A vida de Steve McQueen fora das telas foi tão intensa e complexa quanto sua persona cinematográfica. O que você acha que foi a revelação mais chocante sobre McQueen? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever para mais insights sobre a vida dos seus celebridades favoritas. Ative o sininho de notificações para nunca perder uma atualização. Obrigado por assistir.